Olá, está começando mais um EnsinaCast. No episódio de hoje, a nossa convidada vai falar sobre o Dia de Doar, que é essa campanha que o Doa Mauá faz parte. Você que já nos segue nas redes sociais já está familiarizado com esses temas. A campanha internacional Giving Tuesday faz parte desse movimento que o Dia de Doar foi inspirado. Está começando mais um EnsinaCast. A nossa convidada de hoje é a Carol Farias. A Carol é jornalista formada pelas Belas Artes, atua com comunicação e produção cultural e também é oficialmente a líder do Dia de Doar no Brasil. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada, Dani, pelo convite. Obrigada, Instituto Ensina, não só pelo convite de estar aqui hoje representando e falando sobre o Dia de Doar, mas também por conduzir uma campanha tão linda como Doa Mauá. E aí eu vou falar um pouquinho mais daqui para frente, né, como se configura o Doa Mauá como campanha comunitária, o que são as campanhas comunitárias e principalmente qual que é o espírito do Dia de Doar, por que ele existe e qual que é a proposta dele para cada um de nós, tanto que estamos aqui falando quanto quem está ouvindo. O Dia de Doar acaba sendo mais amplo do que a gente acaba pensando num primeiro momento, né? E esse bichinho mordeu a gente, porque o Doa Mauá faz parte do nosso coração hoje já, sabe? É aquele projeto especial, uma campanha que já chegou na cidade toda, como a gente vai falar mais pra frente, né? Mas eu queria que você contasse um pouco da história do Dia de Doar. De onde ele veio, esse movimento que acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso, não só no Brasil, na verdade, o Giving Tuesday, que é a mãe do Dia de Doar, é como se nós fôssemos uma campanha comunitária do Giving Tuesday, aqui no Brasil. E existe também em mais 85 países, nasceu lá em 2012, nos Estados Unidos, dentro de uma instituição que, como contraponto à Black Friday e esse movimento de consumo desenfreado, entendeu que podia ali encontrar um dia que as pessoas podem se mobilizar não para comprar, mas para ver o outro. E aí, dentro desse ver o outro, a gente entende tanto a doação, quanto o cuidado, quanto ações de carinho, ações de gentileza, atos de generosidade. Então, a proposta do Giving Tuesday, e assim como a proposta do Dia de Doar, é fazer com que as pessoas, em união e como uma festa, celebrem o ato de doar algo a alguém para que aquela pessoa possa ter o seu mundo transformado. Então, o Dia de Doar hoje, ele, como eu disse, né, ele está presente em mais de 85 países. A gente tem uma coalizão na América Latina, tem um movimento muito forte nos Estados Unidos. O Giving Tuesday, ano passado, movimentou muito dinheiro, de doações mesmo, de pessoas que se dedicaram a doar e a participar voluntariamente do movimento. Porque, como você disse, né, era um movimento maior do que a gente imagina, porque eu aqui, como líder, eu não necessariamente regulo o Dia de Doar. Não existe essa regulação, assim, sabe? Um cadastro, ou eu participo porque eu tenho algo em troca. Todo mundo que promove campanhas do Dia de Doar ou que participa de alguma forma é de forma totalmente voluntária. Ela acredita na mobilização comunitária, que as pessoas podem se dedicar um dia a doar e fazem com que as pessoas recebam essa mensagem. E isso é o mais importante, é o ativo mais importante que a gente tem. A mobilização das pessoas para que o mundo esteja doando nesse dia. E duas coisas que me chamou a atenção na sua fala, foi primeiro que é uma organização que fez, é uma ONG americana que lançou, né, esse movimento que espalhou pelo mundo inteiro, e a data também que ele acontece, né, Carol? Ele acontece na terça-feira, depois da Ação de Graças, que nos Estados Unidos cai sempre numa quinta-feira, né? Então, na quinta-feira você agradece e na terça você doa. Exatamente. Né? Mas aí no meio do caminho tem Black Friday, tem a Cyber Monday. Isso. Que aí são datas que estimulam o comércio, que estimulam o consumo. Exatamente. Né? E aí entra aquilo que a gente estava falando antes de começar a gravação, sobre um livro que você está lendo, O Novo Poder. Explica como que ele se encaixa nisso tudo, por favor. Claro. Então, a ideia é, na verdade, que o Dia de Doar seja um momento em que realmente a gente reflita sobre os nossos hábitos de consumo também. É um movimento de doação, é uma festa que promove a generosidade, que as pessoas consigam realmente parar durante um momento e olhar para o outro. E esse olhar para o outro, ele tem muito mais coisas por trás, como, por exemplo, tudo isso que eu comprei na Black Friday vai me servir de alguma forma, de verdade? Isso vai mudar a minha vida? Como mudaria se eu estivesse
estivesse dedicando esse mesmo dinheiro a alguma coisa que precisa realmente Quantos de nós já não comprou uma coisa no impulso e depois se arrependeu? Exatamente. E aí você parar para pensar nesses hábitos que a gente tem hoje de consumo, que nem necessariamente a gente precisa, ou não necessariamente aquilo vai fazer diferença na nossa rotina, mas vai ser um lixo a mais que a gente vai produzir para o mundo, vai ser uma coisa a mais que a gente vai estar comprando e que a gente podia estar repensando esse hábito. E aí, acho que a palavra-chave seria realmente hábito. Repensar o hábito de consumo e pensar o quanto que eu poderia estar ajudando o outro com esse mesmo dinheiro que eu gastei. Ou com o tempo que eu dediquei para alguma coisa que poderia ter sido em prol do outro. Então, essa lógica, né, que a gente fala de mudança de mentalidade, assim, que as pessoas não precisam mais. A gente nem tem mais como viver num mundo em que a gente não repense o que a gente está consumindo, como a gente está descartando tudo que a gente está usando. Então, é muito importante que a gente pense realmente nessa questão cíclica. Então, eu tenho algo que pode ser compartilhado com o outro, que eu posso doar para alguém e que vai ser muito mais útil para ela do que é para mim. E essa movimentação, às vezes, ela só por si só a gente nem percebe a amplidão que ela tem. Mas vamos supor que você compre um computador, um tênis, e aí você tem algo ali, um computador ou um tênis que não é tão novo, mas que você ainda está em condições de uso, que você pode compartilhar com alguém, e aquilo pode transformar a vida de uma pessoa, porque ela tem acesso a algo que até então ela não tinha. Então, toda essa concepção da doação, ela é o cerne, assim, da questão, e que deve ser repensado, deve ser trazido para os atos que a gente desenvolve ao longo do Dia de Doar. E nesse caso, né, nesse ano, por exemplo, o Dia de Doar é dia 29 de novembro. Então, marquem todos na agenda que no dia 29 de novembro é o dia de celebrar a festa da doação. É o dia em que todo mundo vai parar para pensar em como pode transformar a vida do outro. Exatamente. E é mais fácil do que a gente imagina, né, Carol? Com certeza. Entre as nossas ações, a gente tem também o calendário de boas ações. Que é o máximo. A gente compartilha todo o primeiro dia do mês, que vocês colocam lá no site do Dia de Doar. Isso. Fiquem atentos, já sigam lá, @Dia de Doar. Isso, sempre. Nossa, claro. Muito obrigada por isso. A gente trabalha sempre pensando em produzir um conteúdo que seja realmente relevante para as instituições conseguirem pegar aquela informação, tudo aquilo que a gente está escrevendo e consiga aplicar na prática, né? É isso que eu ia falar. E possível de seguir, né? Não fica só na teoria. Dá para fazer. Sim, exato. Essa é a ideia. E o Dia de Doar, a gente entende que as instituições e as empresas e as pessoas que estão na comunidade com uma vontade realmente de fazer diferente, elas nem sempre têm ferramentas para isso. Então, vamos supor que eu aqui, pessoa, eu, Carol, como cidadã, eu moro num bairro que eu entendo que no meu bairro tem uma família que precisa de ajuda. O que essa família precisa? Vamos supor que eles precisam de cesta básica e roupa. Eu vou lá e mobilizo todos os meus vizinhos para que os meus vizinhos juntos consigam se unir e atender às necessidades dessa família que hoje não tem ferramentas o suficiente para sair dessa situação que eles estão. Para isso, como eu, pessoa, não tenho ferramentas para convencer os meus vizinhos ou para chegar num público amplo, o Dia de Doar, ele pega uma série de ferramentas, então, manuais, textos, e-mails, conteúdos mesmo, assim, falar sobre as nossas redes sociais. A gente produz uma série de ideias, de ferramentas práticas, templates prontos para você pegar lá e adaptar a sua peça de divulgação e você soltar ela do jeito como você achar que ela seja mais interessante, mais relevante para chegar na pessoa que você quer mobilizar. E através dessas ferramentas, você consegue construir a sua campanha do Dia de Doar sem que precise de uma pessoa especialista na área de comunicação para você alcançar uma quantidade maior de pessoas. A gente tem essa série de conteúdos mesmo, de materiais que proporcionam com que qualquer pessoa consiga fazer uma campanha do Dia de Doar. E aí, qualquer pessoa, a gente realmente considera como qualquer pessoa, sendo você uma instituição de terceiro setor que precisa de doações para si mesmo, sendo você uma empresa que pode promover uma campanha do Dia de Doar para aumentar o engajamento dos funcionários, para demonstrar a sua responsabilidade social, também para atender uma necessidade de uma comunidade que está ali ao seu entorno, ou então você como pessoa, como cidadã, como pessoa que está presente ali na comunidade, que queira fazer a diferença e que queira realmente mudar o mundo de alguém. E aí,
Todas essas pessoas podem participar, a cada um a sua forma, e aí é por isso que a gente sempre fala que somos um movimento descentralizado. Eu aqui, só estou aqui falando do Dia de Doar, porque ainda, talvez a pessoa que esteja nos ouvindo ainda não conheça. Mas a partir do momento que o Dia de Doar ele já seja massivamente conhecido, a gente nem vai precisar estar aqui. Porque cada um já vai fazer sua própria campanha. Assim como a Black Friday, por exemplo. Já vai ser multiplicador, né? Exato. Você está falando aqui, Carol, e eu estou imaginando como que é os bastidores disso tudo. Porque vocês pensaram em tudo. Vocês pensaram em tudo. Se existe podcast, vocês pensaram. Redes sociais, e-mail e afins, vocês pensaram em tudo. Tanto para as outras OSCs, para as outras ONGs, quanto para a pessoa física, para empresas. Vocês criaram materiais para esses públicos, né? E o legal, assim, que vocês pensaram em várias cores que combinem com aquela ONG ou que combinem com aquela empresa. Pode colocar o logo deles, pode mudar do jeito que eles se sentirem à vontade, se sentirem que faz sentido para eles, né? Então, o mérito não é nosso. Como eu já tinha dito, a gente faz parte de uma comunidade global. E isso traz muitas vantagens, porque a gente acaba trocando muito com pessoas do mundo inteiro. Então, se deu certo uma campanha específica na Hungria, a gente pode adaptar e trazer essa ideia para o Brasil. E aí, como a gente tem 85 países participando, essa troca de experiências e de públicos e de como abordar esses públicos, como os próprios públicos abordam os seus próprios as pessoas que recebem essa mensagem, a gente acaba tendo essa gama muito grande de informações. E deve ter muita coisa legal espalhada mundo afora, né, Carol? Tem muita coisa legal. Por exemplo, o Dia de Doar no Brasil, assim como o Giving Tuesday, e na maioria dos lugares em que ele acontece, ele normalmente é ali na terça-feira, após a Black Friday, ali no período do Thanksgiving, né, da Ação de Graças e também do Cyber Monday. Entretanto, na Índia, eles fazem em outubro, porque é o aniversário de Gandhi e para eles faz mais sentido participar da data de celebrar a generosidade e a gentileza no aniversário de um ícone do país Tem do mais que em apelo. novembro. Exatamente. Que bacana. Isso pra gente aqui é novidade. A gente não sabia disso, não. Sim. Muito legal. O do Amauá, por exemplo, já pega aí em torno de 45 dias. Não acontece só no dia de doar, né? Acho que cada um trabalha aí de acordo com a sua realidade, né? Mas faz parte do mesmo movimento. Sim, exato. A gente defende que o Dia de Doar, na verdade, a gente propõe que o Dia de Doar seja ali na mesma data no mundo inteiro. Mas a gente também entende que cada região pode ter sua particularidade. Tanto que todos os nossos materiais, como você falou, as cores da identidade visual, a gente pensa em diversos públicos que possam usar nossos materiais, é porque a gente realmente está tentando falar com o Brasil do começo ao fim. Eu não consigo dizer qual que é a realidade de alguém que está no Macapá ou de alguém que está no Rio Grande do Sul. Eu preciso fazer alguma coisa que seja o mais amplo possível para que alguém que esteja em qualquer região, atendendo qualquer público, consiga pegar esses elementos base, então as cores, os personagens que não tem gênero, que tem cores bem lúdicas, trazer esses elementos todos e adaptar para a sua própria realidade. Então, o Doa Mauá, por exemplo, vocês fizeram o próprio logo de vocês. E vocês têm total liberdade de fazer isso e todas as participações do Dia de Doar também. Porque o Dia de Doar é como se fosse uma base. É como se fosse a premissa ali da ideia, exatamente a mesma coisa da Black Friday. Cada empresa faz sua própria campanha, escolhe como vai divulgar, só usa o Black Friday. E se você quiser usar só o Dia de Doar para fazer com que as pessoas repensem a doação nesse dia, é exatamente esse o espírito, que você se aproprie desses elementos, que eles façam parte da sua identidade e que você realmente faça parte daquilo, porque todo mundo pode participar. Então, se você faz parte, você se engaja de uma forma diferente, você realmente vira um voluntário do Dia de Doar. Multiplicador. Exato, né? exato. O legal é que vocês estão de braços abertos para quem quiser participar e ainda oferecendo esse tipo de apoio, esse tipo de suporte, né? O que eu ouço de gente perguntando, mas quanto custa participar do Dia de Doar? Quanto custa para usar as artes? Os templates do Canva, para quem não sabe, para quem nunca viu, eu vou explicar. A gente entendeu que uma das principais dores das instituições era produzir peças de comunicação, porque precisa contratar um designer, não sabe mexer nas ferramentas, é realmente uma coisa que é muito específica. E hoje, para as redes sociais, a gente não tem escolha, precisa ter.
Então, a gente criou uma série de artes que estão pré-prontas e que você pode entrar lá no nosso site, acessar uma página de templates e pegar. Você clica lá na arte que você quer mexer, você entra nela, pode mudar o texto, pode mudar as cores, pode adicionar sua foto, o seu logo e pegar ela prontinha e Dá pra publicar nas mudar suas pelo redes. celular já. Dá para mudar até Né? pelo celular. www.diadedoar.com.org.br. Isso mesmo. Lá tem todos os materiais, tem os templates, tem a ideia, né, do que é o Dia de Doar. Então, se você quiser saber mais, você que está nos ouvindo, se quiser saber mais, pode acessar o nosso site que lá vão ter todas as informações para o Dia de Doar. Isso aí, eu vou deixar aqui na descrição os links direitinho para vocês conseguirem seguir. Falando em Dia de Doar, a gente não falou sobre a origem aqui no Brasil. Como que o movimento chegou ao Brasil? Claro. Então, nos Estados Unidos nasceu em 2012. Logo em 2013, o Marcelo Straviz, que naquela época era da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, ele já trouxe para o Brasil e criou o nome Dia de Doar. Ao longo, em todo o mundo, né, ele tem algumas variações. Então, aqui na América Latina, alguns países usam como um dia para dar. Em Portugal também acho que é a mesma nomenclatura, tem Giving Tuesday na maioria dos países, só que aqui a gente entendeu que terça-feira da doação talvez não fosse o nome mais fácil de ser aderido pela população. Então, o Dia de Doar ia ficar mais fácil, mais acessível. E aí, desde 2013, então, veio para o Brasil já como Dia de Doar e pelo Marcelo Straviz, que estava na BCR, na Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Desde então, o Dia de Doar é conduzido pela BCR. A gente se anexou oficialmente, acredito que foi em 2014, ao Giving Tuesday. Então, somos oficialmente parte dessa comunidade global, fazemos parte dos grupos de troca, né, de informações e de ferramentas. E desde 2013, que é o ano que a gente acontece no Brasil, a gente vai desenvolvendo e fornecendo essas ferramentas. Então, você falou, a gente atende todo mundo, tem ferramenta para todo mundo. É porque teve uma longa construção, né? A gente teve quase 10 anos, esse ano é o 9º ano. Não é fácil criar tudo isso. Sozinho não é fácil. Não, ninguém faz nada sozinho. Não. E isso é a graça do movimento, né? Exatamente. Solidariedade, a união. Exatamente. Falando até um pouco do Doa Mauá, usando vocês como exemplo, que é um exemplo que a gente usa muito. A premissa do Dia de Doar é promover a união das pessoas em prol de fazer alguma coisa para transformar o mundo de alguém. Então, no Doa Mauá, vocês pegaram várias instituições da cidade, acho que foram 16 que estavam... Esse ano é 16, os 2 primeiros anos foram 12, esse ano aumentou. Então, 16 instituições que juntas, em vez de cada uma promover sua própria campanha de captação de doações, ou de arrecadação, ou de mobilização, vocês se juntaram e através de ferramentas individuais que vocês têm de cada uma das instituições, vocês chegam em um denominador comum que é muito mais efetivo, muito mais rico e possível de chegar em públicos que vocês não chegariam sozinhos. Então, uma pessoa tem uma ferramenta, uma pessoa conhece a imprensa, uma pessoa conhece uma pessoa que trabalha no Paço Municipal, uma pessoa que é política e que consegue implementar a lei do Dia de Doar e oficializar naquela cidade a existência dessa data. Uma pessoa consegue ter um acesso mais fácil dentro das próprias comunidades, entende mais a realidade daquela população. E aí, essas ferramentas todas trazem uma narrativa de união e de generosidade que ela pode ser muito mais ampla. E como ela é mais ampla, ela pode chegar em mais pessoas. E se mais pessoas estão doando, é aquele efeito manada, né? Nossa, Exatamente. por que tá todo mundo doando hoje? Eu não posso perder, tenho que participar. Vou ver aqui o que eu consigo fazer para ajudar outra pessoa. Exatamente. Você falando, tá passando um filme na minha cabeça. A gente começou com o Doa Mauá em 2020, ano muito difícil por conta da pandemia. 2021 acho que foi mais difícil ainda, né? Você tem alguma noção de números, assim, você tem uma ideia de como foi fazer o Dia de Doar nesse período de pandemia? Então, a BCR, né, que conduz o Dia de Doar, deixando bem claro que o Dia de Doar ele é um movimento individual. A BCR hoje, ela conduz esse movimento, mas a gente não capta e nem destina as doações. Exatamente. A gente só promove essas ferramentas para que cada instituição, cada empresa, cada comunidade consiga efetivamente mobilizar pessoas. Então,
a gente não passa por esse processo de captação e nem de Mas vocês destinação. fazem um levantamento dos números. Exato, a gente consegue fazer um levantamento dos números. A gente tem um programa que chama Programa de Dados. Dentro do programa de dados, a gente faz parceria com as empresas que fazem transação de doações. Então, benfeitoria, vaquinha, essas empresas que hoje criam crowdfundings e movimentos de financiamento coletivo, elas abrem mão dessa concorrência que elas têm entre elas e compartilham com a gente os dados de doação do dia de doar. Então, no dia de doar, por exemplo, em 2019, a gente teve uma mobilização equivalente aos outros anos, mas a gente fez em 2020, eu acredito, foi 2020, a gente fez o dia de doar agora. Ou foi 2020 ou foi 2021. Eu acho que foi 20. Então, o dia de doar agora foi uma mobilização para que as pessoas pudessem repensar realmente a questão da doação em um momento de extrema emergência. Foi a pandemia. Exatamente. E aí, também um projeto da ABCR é o monitor das doações da Covid, que nasceu nesse período. E aí, o monitor das doações da Covid, ele conseguiu mapear 7 bilhões de reais que foram doados durante esse período de maior necessidade da pandemia. Então, isso no Brasil. No Brasil, só 7 no Brasil. bi. 7 bilhões de reais. É muita coisa, né? É muita coisa. E é o mínimo, né? Tipo, não o mínimo, mas é muito importante que as pessoas entendam que existe muita gente que está passando por períodos que elas precisam ser vistas. As pessoas... O dia de doar é um dia para que as pessoas sejam vistas, para que as causas sejam vistas. Exatamente. Para que elas consigam criar uma força coletiva e de união mesmo, para não só falar sobre doação, mas para festejar a existência de pessoas que realmente existem e dão a sua vida para transformar o mundo do outro. Então, a gente perde a conta de quantas pessoas... A gente, na verdade, traz essas pessoas como exemplo, né? De iniciativas, de incentivos, de mobilizações que realmente fazem a diferença em espaços, em comunidades. E essa é a proposta, é que você consiga ter tudo o que você precisa para que você faça a diferença na sua comunidade. E a pandemia trouxe mais pessoas necessitando de ajuda do que antes, né? Quem não precisava de ajuda passou a depender de ajuda com a pandemia. E então, um cenário que já era difícil, piorou. E o Dia de Doar está aí esse ano para que as pessoas consigam realmente refletir sobre esses hábitos. Uma coisa que eu acho que foi bastante interessante, que eu tenho visto bastante movimento depois da pandemia, é que as pessoas realmente estão repensando um pouco essa questão da generosidade e da solidariedade. Percebeu-se que ainda tem muita gente sofrendo com os impactos e que ainda não é um problema que foi resolvido. Então, entendemos que o Dia de Doar pode ser um dia que você consiga mobilizar as pessoas, trazer atenção para uma coisa que você está ali talvez vendo sozinho ou um problema que você não consegue resolver sozinho. Então, realmente, esse movimento de união e de, principalmente, celebração, que é o mais importante. A questão da festa é o dia de você realmente celebrar. É como se fosse uma celebração, assim, da instituição que você representa. Ou então, nossa, hoje tem aquela ONG que eu sei que tem no meu bairro, eles vão fazer uma super festa. Quero lá ver o que é essa festa. Aí você chega lá e tá todo mundo feliz. Por quê? Porque a generosidade existe, porque a gentileza existe. E esse é o dia para que você realmente possa ficar feliz e possa repensar tudo isso que a gente precisa e pode fazer para mudar a vida do outro. O mundo já não aguenta mais, né, Carol? Tanto a natureza, questões ambientais, quanto sociais também, né? Sim. A gente precisa repensar mesmo. E você falou uma palavra-chave aí, hábito. Como eu, como mãe, estimulo nos meus filhos o hábito da solidariedade, para que quando eles forem adultos, serem multiplicadores disso também. Não precisa ter alguém para lembrar, precisa doar. Eles mesmos vão lembrar de doar, de serem gentis, generosos, enfim. Ótima pergunta. A gente fez uma atividade na semana passada com os caçadores de bons exemplos no nosso... São ótimos. São incríveis. São. E eles deram um exemplo muito bom. Eu vou fazer a mesma coisa que ela fez comigo. Aponta para mim o dedo indicador. Eu falei indicador. Indicador. Tá a gente sempre faz as coisas pra quem tá no Spotify, só tá nos ouvindo, a Carol levantou o dedão. E aí eu fui no embalo, levantei o dedão. Exato. Por quê? A gente faz as coisas pelo exemplo.
Então, as crianças observam aquilo que a gente está fazendo e, a partir dessa observação, elas vão reproduzir as ações que elas veem em casa, o que elas estão acostumadas com que aconteça. Então, o segredo é a gente fazer algo. Tem que ser natural, né, Carol? Tem que ser natural. É uma coisa que não é pontual também. Não é assim, tipo, vamos criar uma celebração de Natal e aí no Natal vamos ser generosos, vamos pensar na criança que está passando necessidade. A criança está passando necessidade 365 dias do ano. Exatamente. No Natal você atendeu uma necessidade individual, é muito louvável, claro, toda ação de generosidade e gentileza, independente do tamanho, ela é muito efetiva, mas o calendário de boas ações, por exemplo, justamente vem para que você repense diariamente o que você está fazendo para transformar o mundo do outro, para você realmente mudar um pouco a situação que a gente está. Não adianta esperar de fora, a gente também tem um poder de transformação. E para aqueles pais que querem muito realmente educar seus filhos para que eles sejam gentis e generosos, o Dia de Doar, ele tem uma campanha comunitária que é o Dia de Doar Kids. E o dia linda. É linda, é muito linda. A Marina conversou com a Thaisa numa live também para falar sobre isso. Foi muito bacana. Sim. E o Dia de Doar Kids, do Dia de Doar Kids, nasceu a plataforma plataforma de educação para gentileza e generosidade. Eles criaram uma série de materiais, assim como nós temos materiais para igrejas, para empresas, para ONGs, eles criaram uma série de materiais para crianças. Para escolas. Para escolas também. Então, professor, eu quero fazer atividades de gentileza e generosidade com os meus alunos. Você consegue entrar lá na plataforma, fazer download desses materiais e aplicar eles na sua aula no dia seguinte. E você também pode fazer isso como pai, com seus filhos. Você também pode fazer isso com as crianças da sua comunidade. Vamos supor que você vai fazer um dia de festa lá na sua casa, junta todo mundo. Pode ser a sua ação do Dia de Doar, por exemplo. Você vai fazer esse Dia de Doar, terça-feira. A criançada voltou tudo da escola, pega todo mundo, traz para dentro da sua casa, faz uma pipoca, um bolinho e fala, galera, hoje a gente vai aprender sobre gentileza e generosidade, porque hoje é o Dia de Doar. Olha só que ação linda, que você não vai gastar nenhum real, você não vai fazer nada além de convidar as crianças para conversar sobre uma coisa que talvez ela não tenha em casa. E já está plantando uma sementinha. Exatamente. Né? Muito bacana essas ideias. Eu vou deixar aqui no site, na descrição desse vídeo, vou deixar o site do Dia de Doar Kids, né, as redes sociais deles, que é muito bacana. A gente entrou no site para ver o material. Todo esse conteúdo voltado a ser gentil, ser solidário, ser generoso. Acho que são conceitos que a gente usa tão pouco, né? É difícil a gente elogiar alguém como gentil. Olha, fulano é gentil, né? A gente precisa passar mais esses exemplos para as nossas crianças também, né? Você sabe que depois que eu comecei a trabalhar com o Dia de Doar e levar essa mensagem para as pessoas, realmente falar sobre gentileza e generosidade, eu comecei a considerar o adjetivo gentil como um dos mais legais do mundo. Olha só, imagina que você está passando por algum lugar e a pessoa olha e fala, nossa, como você é gentil? Cara, isso pra mim é muito mais legal do que ser bonita, do que ser alta, do que ser baixa. É muito mais legal ser gentil do que todas as outras coisas. É verdade. E pra que você seja gentil, você pode, por exemplo, ligar para os seus amigos uma vez no mês e falar, amigos, estou com saudade, gosto de vocês, tudo bem? Nem precisa convidar, fazer aquele rolê todo de vamos marcar, não deu certo. Nem precisa disso. Isso são, por exemplo, ações que o calendário de boas ações fala diariamente, né? Todos os dias a gente publica uma ação do dia. Então, a ação do dia pode ser você ajudar uma senhora a atravessar a rua. A ação do dia pode ser você doar algo para alguma instituição que cuida de animais. Pode ser você doar sangue naquele dia. Existe 1 milhão de possibilidades, de coisas que você pode fazer, que sejam atos de gentileza e generosidade e criar esse hábito em você, criar esse costume, essa cultura de você cuidar do outro. O que é bacana é que se você tem dinheiro, se você não tem, se você tem tempo, se você não tem, se você tem saúde ou você não tem, esse tipo de iniciativa incentiva todo tipo de pessoa, todas as possibilidades, né, Carol? Exatamente. É para todo mundo. É. A gente falou isso no podcast sobre voluntariado. Todo mundo pode ser voluntário. Todo mundo pode doar. Todo mundo pode ser gentil. Carol, a gente já falou sobre generosidade, sobre solidariedade, sobre vários tipos de ações que a gente pode seguir. Falta a gente falar sobre campanha comunitária. O que é campanha comunitária, Carol?
Legal, muito boa sua pergunta. Campanhas comunitárias são aquelas que são conduzidas com o objetivo de incentivar doações e não necessariamente buscar essas doações só para si. Então, normalmente são coalizões de pessoas ou instituições ou uma empresa que se dedica a fazer o bem no dia de doar ou promover a generosidade e a doação ali numa região específica. Então, nossa proposta é que as próprias cidades tenham campanhas do dia de doar próprias que consigam fazer com que toda aquela região seja impactada. E aí, essas pessoas que fazem essas campanhas são como se fossem os nossos voluntários, que a gente está falando agora de voluntariado. Exato. São pessoas que se apaixonam pela proposta do dia de doar e só assim que funciona, porque não existe nada que impulsione. Não dá para fazer na obrigação. Não existe nada que impulsione. É alguém que olha e fala, nossa, eu consigo usar esses elementos, usar essas ferramentas para resolver um problema que já estava me incomodando há um tempão. Que tá aqui, que eu sei que agora eu acho que eu consigo fazer alguma coisa. Então, a gente tem exemplos de campanhas do dia de doar, campanhas comunitárias, que são promovidas por instituições, como o Doa Mauá, por exemplo, que se junta com diversas outras e que juntas fazem um link único de captação, né, de recebimento dessas doações, e aí depois faz essa divisão. Nós temos exemplos de campanhas comunitárias que são conduzidas por empresas, nós temos exemplos de campanhas que são produzidas por vizinhos. Como que um empresário pode fazer uma campanha comunitária, Carol? Olha, é muito simples. Se ele consegue mobilizar toda a região em que ele está inserido, a ideia é que a campanha comunitária ela seja regional. Então, vamos supor que eu sou um empresário de uma cidade do interior do Paraná. Aqui na minha cidade, eu tenho a possibilidade de mobilizar a imprensa, de falar com as instituições e eu consigo chegar em muitas pessoas. Eu não quero promover a minha empresa. Eu não quero que a minha empresa seja reconhecida como quem está promovendo essa campanha. Não é esse o objetivo. O objetivo é que, através dos recursos que essa empresa já tem, de talvez ter uma pessoa que possa liderar essa campanha comunitária de forma mais próxima, ou de realmente ter acesso a diversos ativos, ali, atores dessa região. Então, que seja, sei lá, eu tenho muita amizade com as pessoas do comércio. Então, eu consigo fazer com que o comércio se engaje na campanha. Eu consigo fazer com que a mídia se engaje na campanha, para que mais pessoas saibam que ela está acontecendo e mais pessoas doem durante aquele período. Então, a premissa da campanha comunitária é que as pessoas produzem essa possibilidade de arrecadação de doações e que essa mensagem chegue para a maior quantidade de pessoas possível dentro daquela localidade. E aí, independente de quem você é ou de onde você está, pode produzir uma campanha dessa. Lembrando que a intenção das campanhas comunitárias não é arrecadar doações para si próprio. Ela tem como base a ideia de você trazer um problema que já existe na comunidade e mobilizar a própria comunidade para que esse problema seja visto em primeira instância e depois ajudado de certa forma. É o que o Instituto Ensina faz. Né? A gente criou o Doa Mauá, que é através do doamauá.com.br. Tem lá, esse ano vai ser 16 ONGs participando. O doador entra no site, escolhe qual ONG quer fazer a sua doação e faz a sua doação diretamente para essa ONG. Né? Não passa, esse recurso não passa pelo Instituto. O Instituto não é beneficiado. É só um multiplicador, assim como vocês. Assim como qualquer empresa pode participar também, assim como qualquer pessoa que esteja ali dentro de uma localidade específica. E aí, uma coisa que eu deixei de falar, que é muito legal para as pessoas entenderem também, né? O impacto do Dia de Doar, a gente tem um programa de dados e também temos hoje uma ferramenta parceira, a Stiling, que promove para a gente, dá para a gente uma licença para a gente fazer o mapeamento do impacto do Dia de Doar nas redes sociais, que é o único que a gente consegue fazer hoje, porque a gente não consegue saber todas as instituições que estão promovendo, todas as cidades, todas as empresas, porque como qualquer pessoa pode participar, sem precisar de cadastro, sem precisar informar para a gente, às vezes a gente não tem noção de todo mundo que está promovendo, mas a gente entende que, pelas redes sociais, no ano passado, que foi 30 de novembro, dia de doar, a gente mobilizou 23 milhões de pessoas. Então, 23 milhões de pessoas foram impactadas com a mensagem e foram mobilizados em recursos financeiros, única e exclusivamente pelas plataformas de transação, sem contar Pix, sem contar itens que foram doados, brinquedos,
etc. Qualquer coisa que tenha sido doada que não dinheiro a gente não consegue contabilizar. Mas por dinheiro dentro das plataformas de financiamento coletivo foram 2.300.000 reais. É muita grana e é muito legal essa campanha, né, Carol? Ai, O bichinho pica a gente de verdade, assim. Eu costumo dizer que eu tenho o melhor emprego do mundo, porque eu trabalho para que as pessoas sejam mais gentis e mais generosas. Olha que bacana isso. Carol, muito, muito obrigada pela sua participação. Esse assunto que a gente falaria durante o dia todo, daria vários exemplos, né? Porque é contagiante mesmo e precisamos contagiar, né? Precisamos multiplicar isso. Obrigada, Carol. Eu quem agradeço a oportunidade e convido a todos que estão nos ouvindo agora a conhecerem o Dia de Doar. Se vocês se mobilizaram de certa forma com essa mensagem, a gente tem todas as ferramentas do mundo que você precisa para conduzir uma campanha. Então, acesse o nosso site, nossas redes sociais, que a gente está publicando diariamente ferramentas, formas, práticas, ideias, ações que podem ser usadas para a mobilização das pessoas nesse Dia de Doar esse ano, que é 29 de novembro. Eu tenho certeza que você gostou desse podcast de hoje. Então, se você ficou curioso para conhecer mais sobre o Dia de Doar, sobre o Doa Mauá, sobre o Giving Tuesday, de onde saiu tudo isso, o link está aqui na descrição desse vídeo. Então, participe, dia 29 de novembro está chegando e você pode fazer parte dessa corrente do bem. Até o próximo EnsinaCast.